Olá, mamães, boa tarde! Chegando hoje com uma live para falar sobre como lidar com as suas emoções, com as emoções de você que é mãe, você que é mulher, né? Nós somos seres humanos abençoados por Deus e bonitas por natureza e precisamos saber como lidar com as nossas emoções. Esse é um tema que realmente eu tenho paixão, tá? E é parte fundamental saber lidar com as nossas próprias emoções para que a gente possa saber lidar com os nossos filhos, tá? Novamente, como eu fiz na terça-feira, eu vou estar falando de um lugar menos frio que o meu escritório, de um lugar que me acalenta. Aqui é uma outra mesa, não é a mesa de cozinha, mas é a mesa do jantar, onde também eu sempre reúno com a minha família para poder conversar. Quando eu tinha um grupo de mulheres que podiam estar presencialmente comigo, era aqui que a gente trocava o que eu chamo de saberes e sabores, porque nós fazíamos um chá da tarde e cada um ia trazendo a sua problemática. Eu ensinava para elas como lidarem exatamente com as emoções. Muitas delas eram mães, outras não, outras já eram avós, outras não eram mães, eram solteiras, mas eu trabalhava com isso também. E eu acho que é muito necessário a gente olhar para a gente, porque num momento como o que nós estamos vivendo, né? Eu particularmente estou isolada desde março. Não sei quanto a vocês, cada uma de uma cidade, de uma localidade, mas aqui em São Paulo nós estamos, na medida do possível, né, respeitando esse isolamento aí por conta de pandemia, desde março. Aqui em casa nós fomos realmente bastante obedientes a esse isolamento, então só sai quem tem que trabalhar e quando volta parece que volta de uma operação de guerra. Mas imagina que você ficar 6, 7, 8 meses com alguém dentro de tua casa, né? Com alguém que você convive e não ter atrito é muito difícil. Por quê? Porque nós somos humanos, porque não é o costume a gente estar parado e isolado dentro de casa, né? Não é o costume da gente ter que ficar realmente preso, né? Com alguém, com alguém, no caso, com a nossa família. Cada um tem a sua vida, um saía para trabalhar um período inteiro, meio período, criança ia para a escola. E agora nós, mães, estamos aqui lidando com muitas vezes toda a família dentro de casa. E como lidar com essas emoções? Como lidar com essa sobrecarga que a gente sente, às vezes com a angústia que a gente sente, né? A gente às vezes fala, eu estou sobrecarregada, estou angustiada, né? E como que a gente vai lidar com isso? Porque nós estamos num momento em que temos que conviver com muito mais proximidade com os nossos filhos, né? Com outras pessoas dentro de casa, por conta desse isolamento e de toda a situação. Então, a criança não vai para a escola, tem muita gente trabalhando em home office, ou trabalhando metade do dia, trabalhando alguns dias, e aí a gente tem um aumento de contato, né? E eu brinco, como eu falo, para ter atrito tem que ter contato. Então, às vezes, é aí, se a gente não cuida das nossas emoções, que existem os atritos, que a gente às vezes tem algum gatilho, né, que dispara a gente ficar com alguma raiva, perder a paciência com uma criança. E por isso que hoje o tema não é para falar especificamente do cuidar da criança, mas é cuidar da gente antes para que a gente possa dar o nosso melhor para os nossos filhos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente se olha no espelho, a gente tem que entender que além, né,
da mãe que está se olhando aqui no espelho, existe uma mulher, existe uma esposa, existe uma filha, não é? Então existe uma amiga de alguém. A gente tem que lembrar disso. Por quê? Porque como filhas de alguém, não é? A gente recebeu uma informação de como era ser mãe. Independente se uma mãe ótima, uma mãe boa, uma mãe razoável, nós recebemos uma informação. E ao longo dos anos, com o convívio com outras pessoas, nós recebemos outras informações que talvez a gente tenha incorporado nisso que hoje a gente chama de ser mãe, não é? Como esposas, como tendo um marido, um parceiro, enfim, para cuidar dessas crianças, né? Nós temos uma informação diferente do que é ser mãe do lado de lá, que às vezes nós vamos ser exigidas. Ah, minha mãe fazia desse jeito, ou se foi criado pela avó, minha avó fazia desse jeito ou do outro. Então, além da nossa própria cobrança de como a gente quer ser, ainda existe a cobrança externa. Então, a primeira coisa que eu falo é: seja carinhosa com você mesma. Não exija mais do que o que você pode dar. Então, você vai olhar para si e falar para si mesma: eu estou bem e sou uma boa mãe do jeito que eu sou nesse momento. Então, eu estou dando o meu melhor e se alguém falar, nossa, você deveria fazer assim, o que você vai pensar? Você pode até falar, ah, tá bom, mas dentro, qual que é a tua resposta? Não é, ai, eu tinha que fazer isso, ai meu Deus, olha, estou falhando. Não é. Interessante esse ponto de vista. Eu vou estudar e ver se isso serve para a minha vida. Porque nem sempre o que serve para a vida do outro serve para nós. Então, isso é algo que é importante. Então, a gente tem que ser amável com a gente e aceitar quem a gente é. Se a gente receber alguma opinião, né, de fora, a gente não vai acatar de vez porque a gente está errada. A gente vai analisar e ver se isso serve para a nossa vida. E isso independente se vier da nossa mãe, da nossa tia, da vizinha, da amiga querida, do marido, da sogra, não importa. Da Fátima Bernardes, não importa, tá? Tem que fazer sentido para a sua vida. Essa é a primeira coisa. Então, a hora que você faz isso, você começa a se cobrar menos. E quando a gente se cobra menos, a gente fica um pouco mais satisfeita com a gente. Sabe esse sorrisinho aqui? Começa a aparecer mais. E sabe o que é interessante? Eu estou falando para cuidar de você. Mas a hora que você começa a cobrar menos perfeição de você, você também começa a perceber que você pode cobrar menos perfeição do seu filho. Porque ele também está trabalhando com aquilo que ele tem de referência, que é você e o seu marido. E eventualmente a escolinha, se ele já for para a escolinha. E eventualmente comportamento de alguns outros parentes ou amigos com quem ele convive. Mas ele está trabalhando com essa base. Então a gente começa a cobrar menos perfeição dessa criança, porque ela é criança, né? E ela é ser humano. E você vai cobrar menos perfeição de si mesma, porque você também é ser humano. Perfeito só Deus. Perfeito tá morto. Eu não quero morrer tão cedo. Sei quanto a vocês, mas eu não quero não. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, e eu tô com tudo anotado aqui, viu, gente? Porque eu não quero esquecer. Então, segunda coisa, né? Você tem que ter momentos para você. Ai, Ana, pelo amor de Deus, você é louca. Como que eu vou ter momento para mim? Né? Eu tenho que lavar, tenho que passar, tenho que dar banho na criança, tenho que fazer comida, tenho que não sei o que, ainda tenho que responder ao meu chefe, eu tenho que falar. Todo mundo tem isso. Mas eu vou te contar um segredinho. Se você não tiver tempo para você, você sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar doente.
E aí você não vai ter tempo mesmo. E pior, não é legal você, agora ter todo o tempo do mundo porque você está doente. Não é legal você ter todo o tempo do mundo e ficar dependendo dos outros, tá? E eu falo com conhecimento de causa. Porque quando eu tinha 36 anos e eu tinha uma menina de 8 e um menino de 1 ano, eu resolvi que eu era a Mulher Maravilha. Não, até aquele momento eu achava que eu era a Mulher Maravilha, né? Só não fazia aquela voltinha da Mulher Maravilha com a capa porque eu não tinha perfil para isso, mas eu achava que eu era. E a grande lição que eu tive foi a seguinte: eu cuidava dos filhos, casa, marido, trabalhava, né? Atendia as minhas clientes. Na época tinha bastante cliente, então praticamente eu não parava em casa, então o filho ficava uma parte do dia na escola, outra parte com uma moça que graças a Deus me ajudava, mas eu não parava, eu estava exausta. E eu não sabia quem mais que eu queria agradar, porque eu queria ser a mãe perfeita, eu queria ser a profissional perfeita, eu queria ser a esposa perfeita, eu queria ser a filha perfeita, sabe a perfeição? E aí eu caí doente. Eu tive uma doença autoimune chamada lúpus e eu fiquei com artrite no corpo inteiro. E em 15 dias eu não conseguia nem lavar o meu cabelo sozinha. Na verdade, eu não conseguia nem ir no banheiro sozinha. Eu precisava de alguém para me pôr e tirar da privada. Contando aqui para vocês. Para entender que a gente precisa ter momentos pra gente. Eu não tinha mais momento para mim. Tudo que eu fazia era para o outro. E por mais que seja importante, e eu falo que a coisa mais importante que a gente faz é cuidar dos filhos, né? E fazer o que a gente gosta, também tem que ter limite. Então, eu gostava de trabalhar? Gostava, eu não estava trabalhando obrigada. Eu gostava de cuidar dos meus filhos e ainda fazer a refeição e gostava, mas eu estava excedendo a minha energia, a minha capacidade de trabalho. Eu tenho uma formação em medicina chinesa e os mestres, né, que me deram aula, eles falavam assim, que você ganha uma energia quando você nasce. Eles chamam de energia ancestral. E que essa energia ela fica guardada num cofrinho. Boa tarde, Josi. Então essa energia eles falam que fica guardada entre aspas num cofrinho. E que você não pode tirar. É como a sua poupança que você guarda lá para velhice, tá? E quando você gasta demais essa energia com trabalho físico, com trabalho mental, né? Se desgastando, realmente gastando demais, você começa a tirar dinheiro desse cofrinho. E aí você fica doente. Então, com 36 anos de idade, como eu não estava me agradando, nem fazendo nada para mim, e nem tendo momentos de descanso para mim, eu fiquei muito doente, porque eu tirei muita energia do meu cofrinho. E eu não quero ver ninguém passar pelo que eu passei. É muito importante. Por isso que eu falo, tenha momentos para você. O que é ter momentos para mim, Ana? Então, perguntas básicas que às vezes até parecem bobas. O que você gosta de fazer? Você gosta de fazer unha? Você gosta de fazer uma escova no cabelo? Tem gente que gosta só de fazer isso. Eu gosto de prender meu cabelo assim, tá vendo? A unha, gente, o dia que vocês me virem de unha pintada, vocês me internam. Porque eu não faço, não gosto. Então, tudo bem. Pra mim isso não faz a mínima diferença se eu não tiver tempo. Mas eu tenho que ter tempo, por exemplo, pra tocar um pianinho, que eu toco desde menina. Eu tenho que ter tempo, às vezes, para ler alguma coisa diferente, fazer uma meditação. Isso é o que eu gosto. Ana, mas eu não gosto de nada disso. Tudo bem, não faz. Faça o que você gosta. Você gosta de fazer ginástica? Então, tenha um tempo para você fazer ginástica. Você gosta de ler? Gosta de assistir uma novela? O que você gosta de fazer? Faça. Tenha um tempo para você. Precisa, isto é saúde, sabe? E isso é importante, né?
Então, do que eu falo? Quando eu falo assim, você fazer algo para si, né? É dar atenção para você. A gente fala o tempo todo aqui para dar atenção para os filhos. Mas para você saber a importância que esses filhos dão para quando a gente dá atenção para eles, se dê atenção. Pega e escolha lá, fala, eu vou dar 15 minutos de atenção para mim todo dia. Seja fazendo uma ginástica, seja lendo alguma coisa que você gosta, seja, eu lá sei, vou pegar, um dia eu vou fazer minha unha, outro dia eu vou dar um jeitinho no meu cabelo, não sei, cada um tem algo que goste, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente começa a perceber como é importante a gente olhar pra gente. E aí vem, como isso reflete nos filhos? É importante você também perceber o que é importante para os seus filhos. O que é que eles fazem que eles amam mais. Entendeu? Então, quando a gente começa a se respeitar, dar atenção pra gente, a gente também começa a respeitar os filhos da gente com a individualidade deles, com os quereres deles, né? E então isso vira aquilo que eu chamo de um círculo virtuoso. O que é para mim é para o outro. E isso começa em casa, né? É muito importante que a gente possa ter esses momentos para poder ficar mais calma, para a gente poder estar mais tranquila, né? E para a gente se sentir menos sobrecarregada. A hora que a gente tem este momento, a gente começa a respirar mais leve, ver a vida melhor, ficar menos irritada com as crianças. A gente começa a olhar e ver que tem até tempo, por exemplo, para brincar com as crianças, né? Pegar e montar uma cabaninha, fazer... nossa, coisas que a gente fazia aqui, cafofo da leitura, né? O que era o cafofo da leitura? Minha filha gostava de uns livrinhos assim, então a gente montava, jogava um monte de almofada no chão, né? E estabelecia uma hora no dia para sentar e ela lia o livrinho dela, eu lia o livrinho para ela, né? Às vezes não era nem livro ainda de ler, era esses livros que tem figura e tal, ela ficava num canto, eu ficava em outro, ela, o menorzinho. Então, o que é isso? Você começar a apreciar o que você tem, a apreciar a família que você tem, o momento que você tem. Isso também ajuda você a lidar com tudo que acontece no seu dia a dia, né? A transformar as emoções, né? Então, isso é muito importante, né? Você conseguir entender o que é que você está sentindo. Às vezes você fala assim, nossa, eu tô começando a ficar irritada. Para. Se você está começando a ficar irritada, analisa o que é que você fez na última meia hora, na última 1 hora e fala, o que é que está me deixando irritada? Respira fundo. Antes de você reagir, né? Porque qual que é a grande sacada? A gente normalmente é reativo. O que é ser reativo? Fiquei brava, a criança fez alguma coisa, você já... A criança gritou, você grita junto. A criança fez uma malcriação, já põe de castigo. Você não pensa. Isso é reagir. Você está no piloto automático. Ontem na live com a Michele Guimarães, ela falou da gente estar no piloto automático. Então, reagir é estar no piloto automático. Então, o segredo é sair do piloto automático. É começar a pensar. Nossa, por que eu estou irritada? O que aconteceu que me irritou? E aí, você olha e fala, o que eu posso fazer para mudar isso aqui? Então, por exemplo, eu estou catando os brinquedos das crianças
pela terceira vez na manhã e eu estou irritada. Nossa, meu Deus, o que eu posso fazer? Posso brigar com as crianças? Não, isso é reativo. Agora, e se eu chegar e fazer uma brincadeira com as crianças e falar, gente, agora a brincadeira é o seguinte, quem colocar os brinquedos mais rápido no saco de brinquedo ou no armário, né, vai ganhar, ela sei lá, você tem um pedaço de chocolate, um bombonzinho, qualquer coisa, entendeu? Ou, enfim, brinca. Então, ao invés de você ficar irritada fazendo de novo a mesma atividade, por exemplo, você arrumou uma forma. Você interagiu com as crianças, fez aquilo que era, desculpa o termo, um saco fazer. Você pegou aquilo e falou, nossa, eu vou pegar as crianças e botar ela na roda aqui para trabalhar. Pronto, ficou divertido, né? Você não se irrita mais, né? Aqui temos um comentário da Geo Dias. Eu ando muito frustrada pela vida, pois ficar só em casa, cuidando de casa e filho me deixa para baixo, sem ânimo, e então muitas vezes fico irritada quando minha filha faz birras e não me obedece. Então, Geo, eu não sei qual que é teu nome, eu vou te chamar de G, tá? Quando a gente está realmente isolada, que foi isso que eu estava falando no início do vídeo, depois você assiste do comecinho, né? A gente fica frustrada mesmo, né? O que é a filha não me obedecer? Se você está irritada, né? Eu falo, criança, ela sente e ela percebe como a gente está. E ela também vai ser reativa, principalmente se a gente for reativo. Então, se a tua primeira reação quando você está irritada, por exemplo, eu não te conheço, for gritar, quando ela ficar irritada, ela vai gritar. Por quê? Porque ela já percebeu que a mamãe, quando fica brava, para ela não chama de irritada, ela fala, ficou brava, no máximo. Se ela falar quando fica brava, o que ela vai fazer? Ela vai gritar. Eu vou contar uma historinha engraçada, né? Tadinho, meu pai se escutar, mas é verdade, aconteceu. Eu era pequena, eu tinha um ano e 2 meses, um ano e meio, coisa assim. Eu já andava, já falava tal. E meus pais tinham um Fusquinha. Isso faz muito tempo, tá, gente? Eu tenho 50 anos. E meu pai, filho de italiano, boca suja, falava muito palavrão tal. E aí, então eu escutava em casa, né? Naquela época não se falava essa coisa de não fala tal. Minha mãe falava isso, que era para não falar, mas ele falava. E aí eu sei que meus pais tinham um Fusquinha e a gente tinha ido para o sítio dos meus avós e a minha boneca tinha ficado dentro do Fusquinha. E eu sabia. O que eu fiz? O carro estava estacionado bem na porta, né, da casa, assim, era tudo aberto. E eu fui lá, muito pequenininha, e fui tentar abrir a porta. E óbvio que a porta do carro estava trancada e eu não conseguia abrir. Não sabia com certeza o que eu falava, porque eu tinha 1 ano e meio. Mas como eu via papai xingar, o que eu comecei a falar? Tu taiu. Eu não preciso traduzir para vocês o que era, né? Então, beleza. O que significa? A forma como a gente age quando a gente está bravo, quando a gente está triste, quando a gente está feliz, a criança vai repetir. Então, presta atenção, viu, Gê? Como que você reage. Então, você falou para mim, olha, que você está para baixo e sem ânimo, né? E fica irritada. Minha pergunta, a gente brinca, né? Fala assim, perguntas inteligentes, não é? Então, o que eu posso fazer para ficar menos chateada estando em casa com minha filha, com meu marido, né? Ó, Stay Jealous, minha bebê é minha cópia, tá vendo? Então, não tô falando mentira, né? É verdade. Os filhos da gente são a nossa cópia, tá? Então, a gente tem que ver o que a gente está fazendo. E por isso que hoje o tema é como eu, mãe, vou lidar com as minhas emoções. Então, eu tô frustrada, fala assim, meu Deus, eu tô frustrada, eu tô chateada, eu tô para baixo. Então, eu vou contar um segredinho também, hoje é o dia dos segredinhos. A gente só fica frustrada e fica para baixo quando a gente perdeu
a gente chama de propósito de vida. O que é isso? Vamos falar no popular. O que eu gosto de fazer? O que é que me faz feliz quando eu faço? Né? Aquela pergunta boa é assim, o que eu faria mesmo se não me pagassem? Eu, por exemplo, eu falo, eu não sou artista, não sou músico, eu gosto de tocar piano, cantar, deixar os vizinhos aqui do lado louco, né? Isso é o que eu gosto de fazer. Então, eu faço isso quando eu quero desestressar. E quando eu faço isso, eu fico feliz. Às vezes é cantarolar enquanto eu tô lavando louça na pia da cozinha, gente. Não é porque eu tô ensinando vocês que a vida aqui é glamour. A gente faz tudo que vocês fazem, né? Hoje foi dia de lavanderia, tirar lençol para lavar, certo? Aí eu falo, mas Ana, e como é que você tá com esse sorriso na cara? Porque eu estou fazendo coisas que eu gosto. E às vezes não é o que você está fazendo, é como você pensa a respeito daquilo que você está fazendo. Se você falar assim, nossa, limpar a casa é um saco, é obrigação. Pronto, isso é chato de fazer. Agora, quer ver uma forma de você limpar a casa e falar, nossa, isso é bacana? Você chegar e falar assim, estou deixando meu ambiente limpo para mim e para minha família ficarmos bem. Pronto, você já virou a chave. A ação é a mesma, o que você tem que fazer é a mesma coisa, mas você olhou de jeito diferente. Ah, eu tenho que repetir todo dia para minha filha alguma coisa. Né? Preciso repetir todo dia para ela escovar o dente. Só um minutinho. Gabriel, água, por favor. Tem aqui, ó. A coisa aqui também pega. É ao vivo e a cores, gente. Então, aqui, ó, aqui do lado, ó. Então, o que acontece? Se você for achar que é chato, vou beber aguinha, tá, gente? Se você achar que é chato ter que falar todo dia para sua filha, aquilo vai ser um horror, vai ser um terror. Agora, se você pegar e falar assim, cara, ela precisa ouvir todo dia que tem que escovar o dentinho, que foi o exemplo que a gente deu ontem, né? Escovar o dentinho na frente, né? Na frente, atrás, dos lados, por dentro, por fora, porque ela ainda não aprendeu e eu sou a grande educadora dela. E ela vai, e se eu fizer com ela, né, escovar junto, ela vai ver e vai repetir. E olha que legal, eu estou ensinando ela a ter algo que é saúde, né? Pronto. Você já olhou e falou, não é chato, é legal, eu estou ensinando a minha filha para a vida dela. Então, você tem que entender o porquê do que você está fazendo. E aí você vai dar um bom motivo. Então, por que eu me dedico a educar os meus filhos? Por que eu passei anos da minha vida trabalhando menos e educando eles mais? Porque para mim era importante fazer isso. Eu entendia que isso era fundamental para criar adultos que fossem depois para a vida e fossem para a vida com segurança. Fossem para a vida seguros, felizes, dizendo, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer o que eu amo. E eu brinco, né? Eu sou prova viva de que isso acontece, porque a minha filha mais velha tem essa vida, ela mora fora desde os 18, ela tem 23. Ela não pede dinheiro para papai e mamãe. Ela se paga as contas, ela é uma boa profissional, ela faz o que ela quer, ela faz o que ela quer. Não é o que a mamãe e o papai quis. Então, isso é importante. Mas para eu ensinar a ela que ela tinha que seguir o coração dela, fazer o que tinha, né, como propósito de vida, ela tinha que ver eu fazendo isso. Olha aqui, a Josi está falando. A minha está com 2 anos e 5 meses e faz igual ao pai quando vai escovar os dentes. Tenta cuspir, mas não sai nada. É perfeito.
É ótimo. E isso é muito legal, porque assim, eu falo que hoje eu tenho memórias, os meus filhos já são moços, mas eu sei que é exatamente isso que acontece. Eles imitam o jeito que a gente anda, o jeito que a gente segura a bolsa, o jeito que a gente se para na frente do espelho e se olha, tá? Então, tudo eles vão imitar. Então, já que eles têm que imitar, né? Vamos dar exemplos bons, né? Vamos dar exemplos bacanas para essas crianças. Vamos lidar com a nossa emoção de uma forma bacana. Então, se eu estou chateada, o que eu posso fazer para mudar isso? Se eu estou sem objetivos aqui, o que eu posso fazer? Às vezes é uma coisa pouca. Há um tempo atrás eu atendi uma cliente e ela trabalha muito e ela não tinha tempo para ela. Sabe o que foi que fez ela mudar e sair de um quadro de tristeza? Ela começou a fazer tricô. E olha que bonita a história. A avó dela ensinou para ela de menina a fazer tricô. E ela começou a trabalhar muito cedo, esta moça, já que seus 16, 17 anos trabalhava tal. Então, todo mundo na casa dela a via como uma grande profissional. Ela veio de uma família muito humilde e ela, né, então era grande profissional. E ela adorava pegar as agulhinhas e tricotar, cachecol para dar de presente, coisa, blusa tal. E aí ela escutava o pessoal, amigos, família tal, tirar sarro da cara dela e falar assim, mas uma executiva, uma profissional, uma fosse lá o que fosse que ela era na época, fazendo tricô, isso é coisa de velha. E ela ficou anos sem pegar no tricô. E quando ela fazia escondido, com medo de ouvir as críticas. Quando ela estava nesse período em que ela estava triste, né? E também agora foi nesse período de isolamento. Então, estar mais tempo em casa, não estar o tempo todo com o tempo sendo usado no trabalho, então ela podia se olhar mais, ela percebeu que ela tinha essa tristeza nela. Eu falei para ela, vai buscar alguma coisa que você gosta de fazer. E algumas semanas depois ela me chega com um cachecol, ela tirou até foto, cachecol, gorro e tal. Ela falou, olha o que eu comecei a fazer, ela contou essa história. E ela falou quanto que ela se sentiu bem com uma atitude tão simples quanto fazer, né, voltar a fazer o tricô dela. E aí, como ela também continua trabalhando home office, ela falou, agora eu tenho um objetivo, descobri que alguém da família dela estava com câncer e ela começou a tricotar gorrinhos, né? Para as mulheres poderem usar quando perdem o cabelo na quimioterapia. Ou seja, aquilo que a fazia feliz agora virou um propósito. Então ela se propôs a fazer 100 gorros num período de 3, 4 meses, enfim. Então, às vezes, gente, lidar com as emoções da gente é virar uma chavinha, é mudar a forma como a gente olha para as coisas, tá? E quando a gente faz isso, é muito importante a gente entender que a gente vai ser espelho, né, para os nossos filhos. Eles vão fazer igual. Se eles percebem que a mãe deles não fica muito tempo tristonha, porque ela logo arranja uma forma de mudar aquela emoção, eles vão fazer igual. Então, eles vão se tornar pessoas mais otimistas. Se eles percebem que a mãe faz as coisas que as outras pessoas às vezes veem como obrigação, né, mas faz cantarolando, né, ou como dizia minha filha, minha mãe varre casa dançando e cantando, parece uma maluca. Mas eu fazia porque eu gostava, não é que eu gosto de varrer a casa, mas porque eu sabia que naquele momento eu tinha que ter a minha melhor energia, porque eu estou cuidando da minha família. Então, aquilo que podia me deixar brava e irritada, eu ficava feliz, certo? Então, se você dá esse exemplo, eles também vão fazer isso, vão repetir isso mais pra frente, tá? Então, por isso, lidar com as suas emoções. Perguntem-se por que vocês estão, às vezes, chateadas e frustradas. Se vocês estiverem se cobrando demais, né,
tenham amor por si mesmas e cobrem-se de menos. Lembre-se que vocês são humanas, que vocês também têm direito de errar, né? E que vocês têm uma chance de acertar. E quando vocês fizerem isso, também olhem para os seus filhos e lembrem-se que isso é verdadeiro para eles também. Eles também têm direito de errar e têm chance de acertar, principalmente se a gente tiver paciência. E aí você desvira a chave da irritação, você vira a chave da paciência, olha esta criança, olho no olho, vê o tamanhinho dela, o tanto que ela sabe até hoje, que é muito menos do que você, e aí você vai ter paciência para falar com amorosidade para o seu filho, para conversar num tom de voz gostoso com seu filho e falar, olha, é assim que tem que fazer, mamãe vai te ensinar agora, né? Se fez errado não tem problema, você não sabia, né? Vamos cuidar disso daqui e da próxima vez você vai fazer melhor, porque eu sei que você vai fazer melhor. Isto é cuidar das nossas emoções e, por tabela, cuidar dos nossos filhos de uma forma muito mais assertiva, certo? Tem mais gente chegando aqui e estava falando aqui de como lidar com suas emoções. Miel estava falando de como que a gente pode virar a chave, né? De emoções negativas para positivas, como a gente pode buscar o que nos faz feliz, né? Como a gente pode buscar um espaço para a gente, para ter um momento nosso, mesmo com tudo isso que nós estamos vivendo, de isolamento, todo mundo em casa, né? Fazer acordos com outro adulto que esteja com a gente, para que um possa dar espaço para o outro e cuidar das crianças, né? Entrar na brincadeira com as crianças e fazer aquilo que é obrigação virar diversão, né? Às vezes pegar e brincar, por exemplo, eu quero um tempo para ler. Eu montava aqui em casa, eu contei o cafofo da leitura. Juntava as crianças, pegava os livrinhos dela, que eram mais livrinhos de imagens e tal, pegava o meu e a gente sentava, cada um lia ou brincava com o que tinha ali, né? Então eu tinha o meu tempo de ler e eles também, né? Então tudo isso são estratégias que a gente usa para que o dia seja mais agradável, para que a nossa vida seja mais agradável. A Mel aqui está falando, sou Camila, tenho um filhinho de 2 anos e 8 meses e fico muito frustrada quando ele não faz o que eu peço. Outra mamãe também já falou isso por aqui hoje. Deixa eu mudar aqui a nossa iluminação. Então, Camila, o que acontece? Eu leio para o meu e ele ama. E isso é muito legal. Deixa eu mudar aqui onde eu estou, gente, que agora a luz veio feliz. É o sol. Então, o que acontece, né? A gente fica frustrado quando a criança não nos obedece, porque a gente imagina que eles têm que responder à nossa autoridade. Mas se a gente entender aí, né, que uma criança de 2 anos e 8 meses já tem quase 3 anos, o que ela está experimentando nesse momento? Ela descobriu que ela tem vontades, que ela já não depende tanto do papai e da mamãe para ir de um lugar para outro, né? Então, se ela gosta mais de comer banana do que de maçã, ela vai te falar, né? Se ela gosta mais de dormir, à tarde do que à noite, ela vai te falar, porque às vezes a criança tem horários diferentes, né? Tem um ritmo diferente. E ele está experimentando, a criança nessa idade, crianças pequenas, né? A partir de um ano e pouco, elas já começou a andar, começou a ganhar independência, o que elas estão experimentando? Fazer valer a vontade delas. Isso quer dizer que a gente tenha que obedecer tudo? Não, quem manda é a mãe. Mas a gente pode respeitar. O que é respeitar? Então, às vezes a criança fala assim, eu não quero dormir agora. Tá bom, aí você fala, tá, então
você não quer dormir agora, ou não quer tomar banho agora, às vezes não quer fazer várias coisas no agora que a gente quer. Então, por que, filho? Por que você não quer dormir agora? Muitas vezes ela vai falar, porque agora eu tô me divertindo. Aí você fala, tá bom, mas olha, mamãe precisa te dar banho agora. E aí você vai se divertir no banho. Sabe por quê? Porque mamãe depois, por exemplo, tem que fazer a janta. Sei, é um exemplo. Às vezes acontece, né? Que você tem todo um esqueminha. Então você vai falar, então agora, não fica triste com a mamãe, mas agora eu preciso que você tome banho. Vamos comigo? Aí você me ajuda, aí depois a gente brinca depois da janta, ou faça uma troca, eu brinco uma troca com troco, né? Seja maleável, escute o que essa criança quer, porque se a gente impõe o que a gente quer e ela falar não, aí a gente fica frustrada. Mas se a gente conversa, dialoga, né? Mesmo que eles sejam pequenininhos, com aquele vocabulário pequenininho que eles têm, a gente vai conseguir ter essa interação e conseguir as coisas com mais facilidade. Você vê que é uma brincadeira. Então, às vezes você chega e fala assim, nossa, meu filho não quer tomar banho de jeito nenhum. Aí, mas se banho para ele for obrigação, talvez ele não queira mesmo. Mas se banho for a hora da diversão, né? Talvez aí ele mude. Por exemplo, eu lembro até hoje, gente, na hora de dormir, que criança que gosta de dormir? Nenhuma, porque a criança tem uma energia de, não é 220 volts não, gente, é 440, né? Elas não querem dormir. A gente tá exausta, tá o pó da baratinha, ou como diz aqui, pó da rabiola, e a criança tá lá. E eu lembro do meu pai falando assim, bom, são 9h30, na minha época tinha a música do Cobertor Paraíba, vocês não são dessa época. Então na televisão tinha poucos programas e cantava assim, tá na hora de dormir, não espere a mamãe chamar. Um bom sono pra você e um alegre despertar. Aí meu pai falava assim, ó, já tá na hora de dormir. Só que aí todo mundo ficava, mas deixa mais 5 minutinhos, não sei o que. Ele falava assim, eu vou subir e vou rezar com vocês. E o bonitinho era o seguinte, meu pai trabalhava 12, 15 horas por dia. Então a gente praticamente não o via. Ter aquele momento em que ele subia para ir rezar com a gente, então ele ficava no meio entre a minha cama e a da minha irmã, e aí ele rezava, né? Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, que raio que ele rezava? Mas ele rezava com a gente. E eu lembro até hoje, então para mim o momento de dormir não tinha problema, porque na hora que meu pai vinha para falar com a gente. Às vezes tem mãe que vai fazer uma leitura, né? Às vezes você aproveita a luzinha do abajur, faz como é que fala? Aquele teatrinho de mão. Camila, que música linda. Aqui eu coloco música em toda a rotina e ela gosta muito. E é legal, gente. Eu vou fazer uma live para vocês falando dos poderes da música com a criança. Né? Eu sou musicista, também tenho formação de terapeuta ocupacional. E se vocês quiserem, coloca aí o sim que eu já faço. Já deixo essa live agendada. Teatrinho de sombra, isso mesmo, Camila. Né? E eu deixo essa live agendada aí para falar como que a música pode ajudar vocês, tá? É um recurso muito rico para a gente estar lidando com as crianças. Então, às vezes, se você fizer o momento do dormir, por exemplo, o teatrinho de sombra, olha o passarinho, ele também vai dormir e tal, pronto. Você já, como é que fala? Já conseguiu transformar o momento de dormir, que era um sofrimento, em um momento gostoso, acabou sua frustração. Percebe? Então, tudo tem a ver com a gente se transformar. As emoções, gente, a gente sente. Tá? Opa, já estou recebendo sim. Podem deixar que eu vou fazer essa live de música já, breve, amanhã talvez, se eu conseguir. Já, porque eu vou preparar um material para vocês para não ficar falando, né, ao léu. Mas se der, eu já faço amanhã.
Agora, olha que interessante, é transformar as emoções. O que é transformar as emoções? Eu falo assim, aquilo que você sente, tá? É uma reação. O que você faz com você sente é a sua ação, né? Alguém falou algo de mim e eu fiquei chateada. Minha filha não me obedeceu e eu fiquei frustrada. Isso é o que você sentiu, certo? O que eu vou fazer com o que eu senti? Alguém falou de mim e eu fiquei chateada, eu não quero ficar chateada. O que eu faço? Eu vou pegar e vou perguntar: será que o que esta pessoa falou de mim é verdadeiro? Sim ou não? Não. Então eu não preciso ficar chateado. Pronto, virei a chave e vou viver minha vida. Ou, será que foi verdade? Eu acho que tem um fundinho de verdade aí. Mas isso está interferindo na minha vida? Ou é só porque ela é uma enxerida? Ela é uma enxerida, então o problema dela. Está interferindo na minha vida, na minha relação com os outros, com o meu filho? Tá. Então seria interessante mudar? Seria. Então tá bom. Aí eu faço uma listinha de como que eu vou fazer para mudar. E pronto, virei a chave, mas eu não fico mais brava com ela. Eu fico até grata porque ela me deu um toque. Pronto. A primeira emoção, que era de ficar chateada, foi embora. Eu mudo. Virei a chave. Tá? Com a criança, eu tô frustrada. Acabei de dar para vocês o caminho das pedras. Eu posso ficar frustrada ou eu posso arrumar uma forma. Então, nossa, eu fiquei frustrada. Por quê? Nossa, porque eu acho que ela está contestando a minha autoridade. Mas ela está mesmo? Não, ela não está contestando a minha autoridade. Ela, na verdade, ela está querendo experimentar a liberdade de ser quem ela é. Eu vou contar uma coisa para vocês. O meu filho Gabriel, ele odiava usar sapato. Odiava. Sabe, ódio com O maiúsculo, assim, acento grande? Era ódio. E aí todo mundo olhava e falava: tá inverno, ele tá sem sapato. Eu falava: tá sem sapato. Aí eu achei, eu brinco, por amor, né? Consegui achar uma amiga minha, me disse que tinha uma meinha que era um sapato, porque ele estava na época de andar já, 1 ano, 2. E eu comprei essas meinhas que tinham um fundinho mais grosso por até a hora que já não tinha mais o tamanho dele. Porque sapato ele não usava. E até hoje, se você for perguntar para ele não vai aparecer aqui porque ele não gosta de fazer vídeo, tá? A louca do vídeo sou eu. Mas ele até hoje, o negócio dele é andar descalço e de chinelo. E o máximo que ele usa é tênis, porque tênis, quando ia pra escola e tal. Sapato social começou a usar quando teve as bodas de 50 anos do avô e da avó dele. E formatura da escola. Usou, tá lá o sapato e vai perder, né? Porque o pé vai crescer. Ou seja, é da natureza do cara, né? Mas ele nunca vai usar sapato? Não, ele não vai ser Gabriela, né? Da novela que ficava descalça. Não vai, ele sabe que ele tem que usar. Mas aonde ele pode, ele vai ficar com o pezinho livre, com uma meia no máximo no inverno. E isso é até hoje. Agora, já imaginou se eu tivesse pego esse coitado e enfiado botinha, sapatinho, porque eu achava bonito, eu achava uma gracinha, aqueles pezinho gordo, fofo, delícia de sapato. Não adiantou nada, gente. Tênis que eu comprei para ele de pequenininho, eu dei 0 bala para as amigas. Percebem? Então é isso. É respeitar. Agora, imagina se eu ficasse frustrada porque ele não usava o sapato. Tava morta, né, gente? Porque ele não ia usar mesmo, não usa até hoje. E ele tem 16 anos. Então, eu acho que o meu recadinho hoje era esse. Vocês gostaram? Fala pra mim aí se vocês gostaram. Porque eu preciso de termômetro, gente. E eu não posso esquecer. Vocês já se inscreveram pra semana que vem, treinamento de mães? Olha o nome do treinamento que eu dei. Aonde foi que eu errei? Qual mãe que nunca perguntou isso? Aonde foi que eu... Vai ser do dia 3 ao dia 6 de novembro. E vão ser 4 lives no Zoom, tá? Gratuito. Então, gente, vem. Porque se em 1 horinha aqui vocês curtiram, vem, já se inscreve. O link de inscrição tá no link lá na bio, tá?
Vocês vão se inscrever, já vão cair no grupo VIP, e aí já tem o esquenta lá no grupo VIP, que todo dia tem a horinha em que a gente já está colocando, eu deixo aberto para vocês tirarem dúvidas, eu respondo depois quando eu fecho o grupo. Então, vem, porque o treinamento vai ser legal. Vocês podem trazer amigas, tá? Tem o link de convite lá no VIP, ou então vocês indiquem, tanto faz. Pode indicar para entrar pelo grupo VIP, ou então pelo próprio link da bio. Venham. E mais um recadinho. Tem livro, tá? E-book, gratuito, grátis, free, para quem tem filho pequeno, de 1 a 3 anos, tá? Rapidinho de ler, já com um monte de dica bacana. Então, leiam, devorem, tragam suas dúvidas, porque isso só enriquece para mim. Porque aí eu vou saber muito mais o que vocês querem e posso entregar muito mais o que vocês querem. Por exemplo, a live de amanhã sobre música. Eu vou fazer para vocês, tá? Eu acho que era só isso. Por hoje é só isso. Gratidão por quem entrou, por quem esteve aqui, tá? Estejam comigo todo dia, live às 15 horas eu tô fazendo. Vou continuar fazendo, tá? Então, venham e avisem as amigas que também precisarem escutar disso, viu? Opa, obrigada, Camila. Isso é legal. Ela falou que vai devorar o livro. Então, venha e entrem no treinamento para mães, aonde foi que eu errei, porque vai ser massa, vai ser muito legal, tá? Um abraço para vocês. Essa live vai ficar gravada. Quem chegou depois pode assistir desde o início. Um abraço, beijo de mãe para mãe.